Querido amigo, hoje estamos diante dos versos finais dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar 1 Tessalonicenses 5, 23 até 28. Nesse texto, encontramos recomendações preciosas que nos ajudam a viver corretamente diante de Deus e em comunhão com os nossos irmãos. Lembrando sempre que esses relacionamentos certamente serão percebidos pelo mundo e, assim, novas pessoas poderão ser atraídas para participar da família da fé. Ao despedir-se dos Tessalonicenses, Paulo intercedeu por eles, pedindo que Deus lhes abençoado de uma forma especial, com plena e total santificação. Esse pedido demonstra o coração preocupado, porém feliz, do apóstolo Paulo em relação àquela nova comunidade. Quando recordamos todo o contexto da carta, percebemos a razão dessas palavras finais. Caso raro nas correspondências paulinas, aqui nessa carta encontramos 3 momentos em que Paulo e a sua equipe de missionários elevam a Deus ações de graças pela nova comunidade. Se você quiser conferir, em 1:2, 2:13 e 3:9 são ações de graças dos missionários diante do que o Senhor estava fazendo e diante da reação que os tessalonicenses permitiam que Deus fizesse em suas vidas. Essas ações de graças eram expressões de alegria dos 3 missionários diante da obra que o Senhor estava realizando em Tessalônica. Eles rendiam a Deus graças pela fé, pelo amor e pela esperança dos tessalonicenses. Essa alegria dos missionários fora causada pelas boas notícias que Paulo e Silas receberam quando se reencontraram com Timóteo depois que ele voltou da sua viagem a Tessalônica. Paulo expressou essa alegria dando o seguinte testemunho: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós? Sim, de uma maneira ele acrescentou: que ações e graças nós poderíamos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus. Na verdade, esse extravasar de sentimentos de alegria, de regozijo, é um dos privilégios que aqueles que ministram experimentam. Embora os obreiros que servem o Senhor sejam poucos considerados, como o próprio Paulo disse em outras ocasiões, como por exemplo em 1 Coríntios 4:9, porque a mim me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Sim, embora o mundo considere assim o privilégio daqueles que ministram de constatarem a fé e o desenvolvimento espiritual dos novos irmãos é algo indescritível. E por isso mesmo, com grande e transbordante alegria, Paulo e seus companheiros, mesmo agradecendo a Deus, continuaram intercedendo para que os tessalonicenses se firmassem ainda mais no Evangelho, experimentando a transformação que só Jesus Cristo pode realizar na vida humana. Com coração amoroso e alegre, Paulo então pediu a Deus em favor dos tessalonicenses. E diante dessas palavras, é possível darmos o seguinte título para esse parágrafo: uma súplica amorosa. Uma súplica amorosa. Constrangido a abandonar Tessalônica muito mais cedo do que ele tinha previsto, e impedido de voltar a rever aqueles irmãos, certamente Paulo viveu semanas e talvez até meses impacientes, sem saber como estavam aqueles seus novos filhos na fé. Em 3:1 e 3:5, literalmente Paulo disse que não podia mais suportar a ausência das notícias sobre eles. Era preciso que alguém fosse até lá, era preciso verificar em loco como estavam. E Timóteo então foi designado para essa missão. Ele voltou com excelentes notícias e, além da alegria e regozijo, proporcionou também a Paulo o ensejo de escrever essa primeira carta. Pela presença do amor de Cristo no seu coração, o apóstolo, além de agradecer por tamanha alegria, ainda pediu em favor dos seus novos irmãos. O princípio que extraímos desse texto, então, e que nos desafia a vivermos de uma maneira diferente, é esse: somente o amor de Cristo
somente o amor em Cristo, somente esse amor especial nos faz suplicar, pedindo as bênçãos divinas para os nossos irmãos. Eu repito, somente o amor em Cristo nos faz suplicar, pedindo as bênçãos divinas para os nossos irmãos. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 pedidos que compõem essa súplica amorosa. O primeiro pedido que compõe a súplica amorosa deve ser feito em favor da santidade dos irmãos, versículos 23 e 24. Esse verso 23 é um dos mais conhecidos de 1 Tessalonicenses. Nele, o apóstolo Paulo faz uma oração pedindo que Deus santifique e mantenha santificados aqueles queridos irmãos. É interessante olharmos as orações do apóstolo Paulo. Valeria a pena um dia você se dedicar a só estudar as orações de Paulo. Diferente de muitos cristãos contemporâneos que estão mais interessados nas bênçãos materiais, Paulo normalmente pedia bênçãos espirituais para os seus irmãos. Aqui ele faz um pedido para Deus, o Deus da paz, o Deus que abençoa com prosperidade espiritual desde a criação. E ele pediu que Deus os santificasse por completo. Esse pedido não é estranho não, porque Deus sempre quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial com os homens que fossem capazes de andar com ele e falar com ele numa união, numa comunhão especial, como aconteceu, por exemplo, entre ele e Enoque. Quando conhecemos um pouco mais a Deus, percebemos que a sua própria natureza, a natureza de Deus estabelece limites para tal associação. O caráter santo de Deus não admite ser contaminado pelo pecado ou pela transgressão. Os homens só podem estar na sua presença se forem santos, se forem puros. Desde que o povo de Israel saiu do Egito, Deus foi muito claro em avisá-los: eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. São passagens do livro de Levítico, capítulo 11. Deus ainda quer um povo santo. E providenciou através de Cristo o meio de nós nos purificarmos dos nossos pecados. Em Cristo, nós temos um meio de purificar os pecadores. Para quê? Para que possamos servir a esse Deus santo. Os cristãos são o povo santo de Deus. Aqueles que se dizem seguidores de Jesus devem viver como um povo santificado e purificado da impureza do pecado. Assim, o desejo básico de Deus permanece inalterado. Ele quer ter comunhão com seu povo, mas Deus, que é santo, não pode conviver com o pecado. Portanto, temos que nos separar do mal, da impureza, e isso fica claro na recomendação de Paulo aos Coríntios. Portanto, tendo em vista o fato de que cada vez mais nos aproximamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para não sermos apanhados vivendo nas trevas, temos que reconhecer que vivemos num mundo em que tem sido manchado por milhares de anos pelo pecado. Estamos rodeados pela violência, pornografia, desonestidade, falsa religião. Querido amigo, Deus não pretende que nos isolemos do mundo, mas que fujamos dos seus pecados. E Ele quer que nós brilhemos como luzes num mundo de trevas. Nunca foi fácil viver como povo santificado num mundo de corrupção e injustiça, mas é possível. Sem dúvida, há um aspecto humano na santificação para o qual nós somos chamados, mas é inegável que o poder para vivermos em santidade não é humano, é divino. E essa oração, então, de Paulo, nos mostra exatamente isso. A exigência de santificação só será efetivada com a participação plena e livre do Espírito Santo em nossas vidas. E isso em todo o nosso ser. Isso é, no espírito, na alma e no corpo, ou no homem interior e no homem exterior. Querido amigo, somente quando damos espaço ao Espírito Santo, não lhe apagando em nossas vidas, ele vai nos fazer íntegros e irrepreensíveis para nos encontrarmos com Jesus. No versículo 24, então, Paulo encoraja ainda mais os tessalonicenses, afirmando que essa oração, que esse pedido, certamente seria atendido por Deus. Assim sendo, ele nos chama à santidade. E também Ele fará essa obra em nós. Isto é,
com certeza Deus fará essa obra em nós. Querido amigo, que privilégio! Que privilégio nós termos um Deus como esse, que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você tem agradecido a Deus por esse propósito tão maravilhoso que Ele tem para com a sua vida? O segundo pedido, então, que Paulo fez, que compõe essa súplica amorosa, deve ser feito em favor da própria vida e ministério. Veja o versículo 25. Todos os cristãos sabem que a oração é importante. A oração nos liga a Deus. A oração nos mantém em comunhão com Ele. Todos os que querem seguir o Senhor sabem que a oração é parte essencial da vida do discípulo. Mas a verdade é que poucos cristãos, poucos discípulos de Jesus, oram tanto quanto deveriam orar. E constatamos que muitas vezes, quando oramos, parece na verdade que estamos lutando, porque é difícil nos comunicarmos com Deus. Embora a oração deveria fluir dos nossos lábios como uma expressão confortável de nossa fé e de confiança em Deus, ela frequentemente parece difícil e não raras vezes ineficaz. Paulo, que em muitas ocasiões estimulou os cristãos a orarem intensamente, sabia do valor da oração e por isso ele orava e estimulava os cristãos a assim procederem. Ele não só orava, mas veja bem, Paulo, o apóstolo, pedia oração a seu favor. Paulo acreditava que Deus age por meio das orações do seu povo. Podemos tocar o mundo pela oração, querido amigo. Muito mais do que um teólogo assentado entre seus livros, muito mais do que um pastor proclamando sua mensagem na ponta dos pés, um crente de joelhos, influencia muito mais o mundo e toca mais o céu com sua oração. Paulo não foi orgulhoso. Pediu para que orassem por ele, certamente para que pudesse exercitar o seu ministério com mais dignidade ainda. A pergunta que devemos fazer, a pergunta que eu faço para você é, nós temos compartilhado as nossas necessidades com os outros irmãos? Temos pedido oração por nós? Nós temos nos interessado em orar pelos nossos irmãos? São questões delicadas e sérias que nós precisamos responder. O terceiro pedido que compõe essa súplica amorosa deve ser feito, então, em favor da comunhão fraternal. A base dessa afirmação está no versículo 26. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: a igreja primitiva tinha um modelo de saudação cristã? A resposta mais simples é não. Não havia um modelo. Não havia determinação, muito menos doutrina em relação à saudação. Entretanto, nós vemos em mais do que 50 textos os escritores cristãos saudarem os seus destinatários e recomendar-lhes que se saudassem uns aos outros. Na maioria dos casos, não há nenhuma saudação especial, porque a ideia é aquela de uma saudação cordial. E isso faz parte da vida dos irmãos, uns para com os outros. Mas, além disso, nesse verso e em outras passagens, encontramos uma referência muito clara à troca do beijo santo como saudação. Por exemplo, em Romanos 16, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 13, 1 Pedro 5. Há um estímulo, há uma referência a essa troca de beijo santo como saudação. E como resultado dessa sugestão, tal prática se tornou uma rotina entre os cristãos. Em certas igrejas, há determinados momentos para o ósculo santo. Outros saúdam todos os irmãos que encontram com um beijo. Mas é importante entendermos, pelo menos, algumas verdades. Uma, não há nenhum texto que indique que o beijo santo era a única forma de saudação entre os irmãos no primeiro século. Beijar é uma forma aceitável de saudação entre os irmãos, mas não é a forma exclusiva. Segundo, não há indicação de que os beijos fossem mais do que uma mera saudação. As referências não são encontradas nas partes doutrinárias das cartas. Portanto, os contextos não atribuem maior significado ao beijo do que simplesmente uma saudação cordial e fraternal. E em terceiro lugar, se esses textos fossem uma ordem específica, incorporados
ao ritual de adoração, o beijo santo deveria ser obedecido assim como nós obedecemos às ordenanças do batismo e da ceia. Querido amigo, tornar o beijo santo uma doutrina ou um ato de adoração a ser obedecido não é aceitável. Porém, como saudação, tranquilo, ele é aceitável, havendo liberdade para essa prática. O quarto pedido que compõe, então, essa súplica amorosa deve ser feito em favor da edificação mútua. Versículo 27. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. São palavras de Jesus em Mateus capítulo 20 e em Lucas capítulo 17. Esses dois textos, querido amigo, registram as palavras do Senhor Jesus e deram base para as exortações sobre a essência da mutualidade, da edificação mútua que veremos e que temos visto já nas cartas apostólicas. A exortação aqui, isto é, o encorajamento, o incentivo, o estímulo, tudo isso aqui foi direcionado à edificação. O que Paulo está pedindo aqui, na verdade o que Paulo pediu foi que as suas orientações divinamente inspiradas fossem conhecidas por todos da comunidade tessalônica. Veja bem, essas palavras que vinham da parte de Deus trariam edificação para todos, por isso elas deviam ser compartilhadas. Paulo disse que eles deveriam ler essa carta em outras, todos deveriam ler em outras comunidades. Todas as comunidades deveriam ouvir essa palavra do Senhor através de Paulo. É só através de atitudes como essa, querido amigo, que o corpo de Cristo se desenvolve. Felizmente, centenas de igrejas estão crescendo hoje, com membros que mantêm atitudes submissas, compartilhando uns com os outros aquilo que têm aprendido no estudo da Palavra de Deus. Uma das práticas mais saudáveis que tenho visto nos últimos tempos é a prática dos grupos pequenos, onde se estuda a Bíblia e todos podem compartilhar como é que Deus tem falado aos seus corações. Embora tenhamos muitos cristãos e líderes que desejam estabelecer-se na hierarquia eclesiástica com títulos empolados, como bispos, missionários, profetas, apóstolos, reverendos e tantos outros, temos muitos cristãos sinceros que, mesmo sem títulos, fazem o trabalho mais importante em suas comunidades, repartindo a palavra de Deus com seus irmãos. É isso que Deus requer de cada um de nós. A edificação do corpo de Cristo envolve todos os membros, conforme disse Paulo aos Efésios. Para ter o crescimento desejado, cada cristão que faz parte do corpo de Cristo, além de se preocupar com o seu próprio progresso espiritual, ele tem como alvo servir para a edificação dos seus irmãos. Querido amigo, essa tem sido a sua prática? Você se sente alegre em ser usado por Deus para a edificação dos seus irmãos? Responda a isso diante de Deus. E finalmente o quinto pedido que compõe essa súplica amorosa deve ser feito pedindo a graça divina sobre todos, versículo 28. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse é o desejo final de Paulo para com seus queridos irmãos tessalonicenses. Ele, como apóstolo aos gentios, um servo do Senhor, rogou e invocou ao Senhor que derramasse as suas bênçãos sobre todos eles. Essa era uma prática que vem desde o Antigo Testamento. Deus tinha instruído Moisés a orientar Arão para que orasse, para que proferisse essa bênção sacerdotal. O que um líder cristão deve fazer é pedir que Deus abençoe o seu povo. Essa foi a recomendação de Deus a Moisés. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A bênção é divina, é Ele quem nos abençoa. Não vos enganeis, irmãos, disse Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Querido amigo, sendo igreja pertencente ao Senhor, devemos orar, pedindo a bênção de Deus para os nossos irmãos, para a nossa própria comunidade. Que o Senhor te abençoe e que te dê condições de praticar essas exortações do apóstolo Paulo. Um grande abraço, até o próximo programa com 2 Tessalonicenses.